Amigo, boa noite. Celebramos a ressurreição de Jesus. Com a Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 24, verso 26, leio: porventura, não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória? 3 dias após a morte de Jesus, Cleopas, um dos discípulos de Cristo, junto com uma companhia que alguns acreditam ter sido sua esposa, caminhavam tristes no caminho em direção à aldeia de Emaús. E de repente, um estranho passou a acompanhá-los. Bem interessado na conversa, ele perguntou: por que vocês estão tão tristes? Depois de explicar a razão de seu pesar com referência ao profeta, que Roma havia sentenciado à morte, contaram-lhe como outros haviam descoberto vazia a sua tumba. Cristo se juntou a eles de forma anônima. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus os colocou acima dos acontecimentos, no desenrolar da história, dentro da visão daquele que determinou os caminhos dos homens, o próprio Deus. Bem, querido ouvinte, todos somos propensos a pensar que a vida começa e termina conosco, que o ministério no qual atuamos surgiu por nossa iniciativa. Eu diria, doce ilusão. E que tudo gira em torno da nossa existência. Com essa minúscula visão e perspectiva das coisas, investimos nossas vidas naquilo que é momentâneo. E o nosso compromisso é passageiro. Ao compreendermos que a nossa parte é muito pequena em algo muito maior do que nós mesmos, o sentido da nossa importância diminui tremendamente, eu diria. Não somos indispensáveis em nada. E nem o que fazemos é fundamental como imaginamos ser. Recebemos a graça de Cristo, que nos cobre, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos faz cantar sobre esta graça. Porque Cristo nos concede a graça de participar dos eternos projetos de Deus. Mas veja bem, antes da nossa chegada, Deus já estava em ação. E depois da nossa partida, Deus continuará agindo. Não somos indispensáveis em nada. E nem o que fazemos é fundamental como imaginamos ser. A presença do estranho se tornou misteriosa. O evangelista procurou corrigir a impressão da visão da dimensão histórica. Jesus vai libertá-los de um passado sobre o qual a cruz lançou uma tristeza desesperante. Ele vai corrigir o olhar dos discípulos e dar a esplêndida visão do futuro glorioso. A profecia explicava uma verdade, que se as pessoas deviam ser salvas, Deus então precisava entregar seu filho à morte, para que todos os que viessem a crer em Jesus pudessem ter vida eterna. E
o Filho, morreu numa cruz para dar a sua vida em resgate por muitos. Bem, quando as sombras do anoitecer se espalharam pela terra, e eles chegaram em casa, Cleopas e sua esposa convidaram a Jesus para permanecer com eles. Já era tarde. A simples refeição, composta de pão, é colocada diante do visitante, que tomou assento à cabeceira da mesa. Estendeu então as mãos exatamente da mesma maneira, porque o faz o mestre, ao abençoar o pão e repartir, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos de ambos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Nem tiveram tempo de se jogar aos pés de Jesus e abraçá-lo. É o Senhor Jesus ressuscitado. Bem, eu preciso dizer que naquela mesma noite voltaram para Jerusalém a fim de contar aos outros discípulos que o haviam visto. Querido amigo, você tem certeza da vida eterna em Cristo Jesus? Tem o Espírito de Deus dado à luz uma nova vida em Cristo para você? Se alegre. Você com a boa notícia, Cristo ressuscitado. O ressuscitado vai suscitar neles, nos discípulos, a ressurreição espiritual, eu diria, emocional, física e mental. A promessa continuaria a ser promessa absoluta e eterna. Estarei convosco no meio de vós todos os dias até o fim da caminhada. Se a caminhada nos levar a tormentas e grandes desafios, ou ao silêncio do quarto de guerra, saiba, querido ouvinte, que a presença de Jesus em nós nos torna melhores, nos torna esperançosos, nos faz humanos mais fraternais e nos torna ressuscitados. Tudo acontece no encontro entre amigos, Deus e o homem. Bem, na reflexão de ontem, estudamos sobre Maria. Sabem por que Jesus se revela a Maria junto à tumba? Só ela permaneceu sozinha em frente à tumba vazia. Ela permaneceu em meio ao silêncio da cruz, olhando para ele, e viu, presenciou que ele venceu. Só ela permaneceu no centro da dor, no meio do silêncio que os próprios discípulos, seus amigos, a deixaram só. E o céu considerou que só ela seria capaz de acolher a visão dos anjos. Querido ouvinte, o pecado nos condenou à morte eterna e nos levará à morte eterna sem a presença de Jesus em nós. Mas eu tenho que dizer, e você já sabe, acompanhou conosco, que Jesus ressuscitou.
E o que diz a minha alma? E deve enxergar a sua. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sabe, os anjos cantaram na ressurreição de Jesus. Ele venceu sobre o pecado e a morte. Ele é o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele ressuscitou para dar a vida eterna a mim e a você. Querido Pai, obrigado pelo teu amor imensurável. Não podemos entender a extensão desse amor que é transformado no menino Jesus. E depois de seu ministério, ele vai para a cruz erguer os braços para abraçar a humanidade. Lá estavam todos. Senhor, ajuda-nos a entregarmos a Ti, bendito Salvador. A vida só tem sentido com Jesus. Abra o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos olhos, para ver além do material, para ver o espiritual, a riqueza espiritual que está centrada em tua pessoa. Nos prepare, Senhor, para a vida eterna, porque aceitamos e confiamos a tua morte, morte de cruz, para dar a vida a pecadores Salva-nos, Senhor. Nós te rogamos em teu santo e bendito nome. Amém. A culpa do pecado de todos nós. No jardim, suor e sangue se misturam em seu rosto, mas feliz contemplo a cena da vitória. A graça de Jesus é tão preciosa para nos salvar. A história do pecado terá para sempre o final. Nele somos justificados, somos livres outra vez. Pois Jesus morreu por
nós na cruz. A tumba ele foi levado pra descansar. No terceiro dia Cristo ressuscitou. Desde então a humanidade nova chance teve pra vencer. A vitória garantida está em Deus. A graça de Jesus é tão completa pra nos salvar. A história do pecado terá pra sempre o final. Nele somos santificados, somos livres outra vez, pois Jesus morreu por nós. A graça de Jesus é tão completa que salva. Tendência pra pecar terá pra sempre o fim. Nós seremos glorificados, viveremos com Jesus. Com seu sangue nos comprou.